Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Salvador e sejam bem-vindos à Aula Salvadora. E este vídeo é a parte 2 sobre fluidos dilatantes, que você pode formar a partir do amido de milho com água formando uma certa suspensão. Foi um experimento que eu havia feito num outro vídeo anterior que vocês podem acessar no card aqui em cima. Inclusive recomendo que vocês vejam aquele vídeo para vocês entenderem como que ele é na vida real e como é fácil fazer um experimento e também bastante seguro, tá? Não precisa ter medo. E vocês podem ver como que esse fluido consegue reagir dada uma certa taxa de deformação. É uma coisa que eu vou explicar neste vídeo aqui. Então vamos lá, assista aquele vídeo sobre a experiência que eu havia feito e depois volto para cá para uma explicação científica de como que isso ocorre. Tranquilo? Muito bem, senhores. Rheologia é o estudo da mecânica dos fluidos, sobre a estrutura dos fluidos e como que é feito o seu escoamento. E o que foi reparado é que existem fluidos que têm um certo comportamento distinto dos outros. Newton foi quem começou esses estudos e chegou nessa fórmula aqui, que a gente chama de lei de Newton da viscosidade. Tensão cisalhante é igual a viscosidade dinâmica vezes a taxa de deformação. E somente os fluidos newtonianos têm esse comportamento. Agora, quem não estudou mecânica dos fluidos não deve saber nada sobre tensão cisalhante, viscosidade e nem taxa de deformação. De uma bem bastante simples. Um fluido escoando, se foi feito em baixa velocidade, ele vai ter um comportamento de regime laminar, ou seja, não vai ter turbulência. Não tendo turbulência, a gente consegue fazer uma análise, fazer uma divisão desse fluido em forma de lâminas ou de camadas que se sobrepõem uma às outras. Desse jeito, para fins didáticos, fica mais fácil de entender. Porque esse fluido escoando em cima de uma superfície sólida, como por exemplo, se você abrir a torneira do seu banheiro, você vai ver a água que vai escoar em cima da sua pia, certo? A sua pia, sendo uma superfície sólida, como tudo nesse mundo há atrito, essa superfície sólida da sua pia, ela vai desacelerar a água, porque tem essa força de atrito que vai atuar contra o movimento da água. Se a gente dividir essa água que está escoando em diversas camadas, a camada logo em cima dessa superfície sólida da pia é a primeira a desacelerar. Só que com essa camada de cima que está escoando desacelerando, acontece que a camada logo em cima dela, ou seja, essa segunda aqui, desacelera também. Isso vai correndo infinitas vezes até chegar na camada superior. Eu falei infinitas vezes, mas vocês entenderam. Esse gradiente de velocidade vai diminuindo aos poucos conforme você vai aumentando a sua distância com a superfície sólida. De qualquer forma, gradiente de velocidade é criado a partir daí, então tem-se uma tensão. A tensão cisalhante, na unidade Pascal, é a força de atrito em cima dessa área da camada. E quanto maior for a tensão cisalhante, maior está sendo a resistência ao escoamento. Só que para calcular isso aí, chega-se nessa fórmula que o Newton havia chegado. Ele viu que a taxa de deformação é a força motora para essa tensão cisalhante e depende de uma constante de proporcionalidade. Essa constante se chama viscosidade dinâmica ou viscosidade absoluta, que todos os fluidos têm. Todos os líquidos e todos os gases. É algo que precisa ser determinado experimentalmente em laboratório. E a força motriz disso daí é a taxa de deformação. Quem não estudou cálculo não sabe que isso aqui é uma derivada parcial. Só que uma explicação bastante simples para vocês é o seguinte: essa taxa de deformação, ela calcula o quão rápido acontece essa deformação. Então, se você pegar uma colher e mergulhar em cima de um iogurte, por exemplo, se você fizer isso de uma forma bastante devagar, a taxa de deformação é bastante mínima, beleza? Só que se você fizer isso muito rápido, a taxa de deformação está sendo muito grande. Essa é a ideia que vocês precisam colocar na cabeça de vocês, tranquilo? Com isso, chega-se nessa fórmula que descreve os fluidos newtonianos. Porém, os fluidos não newtonianos não vão seguir essa fórmula. E aí os cientistas chegaram a uma outra fórmula porque repararam que os fluidos não newtonianos, em sua grande maioria, ela segue a mesma fórmula ali numa lei exponencial. Então, através de algumas alterações algébricas, a viscosidade dinâmica se torna viscosidade aparente. Essa é a principal diferença aqui. E o que acontece? Essa viscosidade aparente, ele não é exatamente uma constante. Se você trocar certas condições do ambiente, essa viscosidade aparente também vai mudar, que aí vai contribuir para o cálculo da tensão cisalhante. Então vamos lá. Desse gráfico aqui, que é muito visto nos livros de mecânica dos fluidos, eu tenho tensão cisalhante aqui em cima e taxa de deformação aqui embaixo. Então, a nossa água é o fluido 3
que é o nosso fluido newtoniano. E tem uma relação linear entre essas duas variáveis aqui. Ou seja, a sua viscosidade aparente, ela realmente é constante. Por isso que aqui na fórmula de Newton, ela é a nossa viscosidade dinâmica. Porém, para os fluidos 2 e 4, o dilatante e o pseudoplástico, a viscosidade aparente vai mudar de acordo com a taxa de deformação. Para a nossa suspensão de amido de milho com a água, foi o caso do vídeo anterior, a viscosidade aparente ela vai aumentar junto com a taxa de deformação. Então, conforme aumenta a taxa de deformação, a tensão aumenta ainda mais, provocando esse aumento exacerbado. Só que, por que isso acontece? Por que o fluido tem aquela suspensão do amido com a água, tem esse tipo de comportamento e os outros não? A real explicação está na diferença de tamanho entre a partícula sólida, isso é bastante importante, tem que ser uma partícula sólida, do amido, junto com a água, que não é sólido e é bem menor. Esses dois fatores vão contribuir para esse comportamento ali. O que acontece é que as partículas sólidas elas vão ter uma certa granulometria, ou seja, um certo tamanho de seus grãos, e que eles não são muito maleáveis, tá bom? Justamente por eles serem sólidos, tem uma certa estrutura bastante rígida. E aí você vai juntá-los, e como eles são bastante grandes e são rígidos, criam-se certos espaços vazios entre elas. Você pode imaginar como se fossem duas esferas, tá? Digamos assim, dois punhos, eles se juntam, só que por ser uma esfera, se você juntar vários deles no mesmo espaço, eles vão criando esses espaços vazios entre elas, que a gente chama de interstícios. E quem vai preencher esses interstícios são as moléculas de água, que são muito menores e, justamente por ser um líquido, são bem maleáveis e conseguem se encaixar nesses espaços bastante pequenos. E aí, o que acontece? Você começa a deformar o seu líquido em uma dada direção, ou seja, vai provocar um certo escoamento. Acontece, gente, que a água é muito mais leve do que o amido. A estrutura molecular dele é muito menor. Vocês podem imaginar, por exemplo, quando você acelera uma moto e acelera um ônibus. É muito claro que a aceleração da moto é bem maior que a do ônibus. Então, a moto ela fica lá na frente, enquanto o ônibus está ali atrás, ainda ganhando a sua velocidade. A situação é a mesma entre a água e o amido quando elas começam a escoar. A água vai primeiro, e a água indo primeiro acaba deixando esses interstícios do amido vazios, e por conta disso ele tira a lubrificação entre essas partículas sólidas, aumentando o atrito. Por isso que tem esse tipo de comportamento. Você deforma muito rápido essa suspensão, então a água sai do interstício e aumenta o atrito entre as partículas sólidas do amido, ou seja, aumenta muito mais a tensão cisalhante. A baixa taxa de deformação, a água não vai sair rapidamente do interstício, ela está lubrificando essas partículas sólidas e aí o atrito não aumenta tanto assim, então você consegue controlar a tensão cisalhante. Daí que vem esse comportamento. Pessoal, com essa explicação, espero que tenha ficado bem claro o comportamento dos fluidos dilatantes. E é claro que aqui eu não vou fazer uma explicação muito completa, senão o vídeo teria bem mais que 20, 30 minutos, tá? Então é só para explicar como é que é o funcionamento de um fluido dilatante, porque ele é assim, mas caso tenha ficado alguma dúvida, comente aqui embaixo que eu vou responder em outras palavras para que fique bastante claro, porque para mim é sempre um grande prazer poder explicar e tornar mais acessível a informação sobre as ciências exatas. Tranquilo? Tudo que eu peço de vocês é se inscrever no canal, dar aquele joinha e tocar o sininho para vocês não perderem as próximas novidades do meu canal da Aula Salvadora, que sempre vem com informações novas, bem fresquinhas e interessantes para vocês, para o meu público. Tranquilo? E eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!